Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que aqui no YouTube Shopping você tem todos os produtos para você adquirir do Mengão, né? Oficiais, você ajuda o Flamengo, tá? Então eu vou deixar tudo aqui. Eu tô, cara, day off, sábado, mas a gente não para. A esposa tá aqui naquelas lojas de departamento enormes que tem aqui nos Estados Unidos, que teve aí o Flamengo encerrando a preparação para o confronto com o Madureira, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, tá? Essa foi a única atividade aí antes do compromisso, já que o elenco recebeu folga na sexta-feira. Eu já falei que, cara, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Depois de derrota e tudo mais. Após a partida disputada na Argentina diante do Lanús, eles receberam folga, né? Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo às 20h30 no Maracanã, tá certo? A gente, então, tem aqui também, para passar para vocês, uma provável escalação. Segundo o perfil Flavela Oficial, né, a informação também que eles publicaram do Globo Esporte, a provável escalação é Andriu, tá? E não Rossi, Andriu, Royal, Danilo, Vitão. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu acho errado isso. Goleiro precisa de ritmo. Por mais que você queira também deixar o outro goleiro participar, jogar, goleiro precisa de ritmo, cara. Eu acho que, cara, goleiro a gente tem que deixar ganhar ritmo, né? E quando você tem aí um goleiro agarrando pouco, né, ou menos do que o normal, você não dá ritmo para aquele goleiro, né? Embora o Rossi seja muito bom, não acho que ele falhou no jogo contra o Lanús, mas, cara, ok. Então, eu sinceramente acho que o Flamengo precisa definir um time e esse time jogar sempre. E isso também vale pro goleiro, tá? Então, Andriu, Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas. Pulgar ou Everton Araújo, Paquetá de segundo e Carrascal. Plata, aí o Plata já voltou, meu irmão. Aí, o Plata já voltou. Plata, Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Ou seja, o Plata já voltou. É só ficar disponível que já está sendo cogitado como titular de novo. É só o Plata sair da suspensão que ele já quer. Mas é um amor pelo Plata que a gente fica impressionado. Plata já deve ser titular. Olha isso, né? Lino, do outro lado, quando o Cebolinha tá muito bem, tem que dar ritmo pro Cebolinha. Ele vai insistir porque ele quer recuperar o Lino. É muito erro, cara. Vocês estão entendendo que é muito erro? Que é inaceitável? Plata, que pelo amor de Deus, o Luiz Araújo, eu acho que precisa de ritmo também. Você precisa dar ritmo ao Luiz Araújo. O Lino, mas é o Carioca. Mas, cara, você tem que dar ritmo, você tem que formar um time, cara. O Lino, ele quer recuperar porque mandou contratar lá do Atlético de Madrid, então ele tem que recuperar o cara. O Pedro, ok, ou o Bruno Henrique. Ele vai acabar indo com o Bruno Henrique. Jogando na posição que não é dele. Se tinha alguém que ele tinha que recuperar, era o Bruno Henrique, jogando na esquerda. Mas ele prefere recuperar o Samuel Lino porque gastou muito, né, Felipe? Gastou muito e veio lá do Atlético de Madrid, né? Jogador que vem do Atlético de Madrid, a gente imagina que o próprio Felipe que pediu, né? E a gente sabe que realmente ele queria muito o Samuel Lino. Tanto que veio também o Saul, né? E assim vai. Olha só, gente, a notícia que a gente tem para trazer aqui é que o Jorginho segue em processo de recuperação da lesão e ainda desfalca o Flamengo no duelo com o Madureira neste domingo, né? Jogo de ida aí da semifinal do Campeonato Carioca. Então, o Jorginho segue fora, né, do Flamengo, não jogou já o primeiro jogo da Recopa, não deve ficar disponível também para o jogo de volta da Recopa. Além dessa partida, o volante também tem aí poucas chances de retornar no confronto com o Lanús, como a gente falou, né, no jogo de volta da Recopa, que o Flamengo precisa vencer por 1 gol para levar para pênalti ou 2 gols para ser campeão direto, tá certo? Então a gente trazendo essas informações aí, o Flamengo não deve contar aí com o Jorginho também na Recopa e por isso também
deve estar fora aí do segundo jogo, tá? Também da semifinal do Carioca. É bem provável que ele só retorne numa eventual final do Campeonato Carioca. Olha só, a gente tem aqui uma informação importante para trazer para vocês com relação à questão do Samuel Lino, né? Eu estava falando sobre isso aqui. E o nosso amigo lá do Mengo Cria colocou aqui: Samuel Lino comentou sobre a pressão no Flamengo, mas jogar aqui não é luxo, é dever. O clube oferece tudo que um atleta pode desejar, com uma estrutura de ponta, CT moderno, torcida enorme e salários acima da média. Quem veste essa camisa sabe que cada jogo exige entrega máxima. No Flamengo, pressão não é exagero, é obrigação de quem quer estar no topo da América. Exatamente, perfeito o Mengo Cria, perfil aí que a gente faz várias collabs, que manda muito bem também, né? E a gente teve o Mauro César Pereira falando sobre a postura do Felipe Luiz. Abre aspas, muito preocupante a postura do técnico, que eu cheguei a pensar que está disposto a virar um novo Fernando Diniz. Ou seja, aquele técnico tão agarrado às suas convicções que é capaz de se afundar com elas. E eu venho falando isso desde o pós-jogo, né? Que o Felipe Luiz está se agarrando nas suas convicções e que ele não consegue largar, e está parecendo muito o Fernando Diniz. Muito, tá? Um tipo de partida, uma atuação muito ruim e muito preocupante a postura do técnico Felipe Luiz, que eu cheguei a pensar que está disposto a virar um novo Fernando Diniz. Ou seja, aquele técnico tão agarrado às suas convicções que é capaz de se afundar com elas, tá? Então, os torcedores do Flamengo também comentaram. Sempre contou com o talento ocasional de alguns poucos. É muito leal aos atletas que ele conseguiu trazer para o Flamengo, colocando-os em campo mesmo sem merecimento. Questão da meritocracia. E, de novo, né, no comentário, exatamente o que eu estava falando sobre o Samuel Lino, né, o jogador Plata, Samuel Lino, que ele tem essa preferência e que ele acaba prejudicando o Bruno Henrique, o Cebolinha, então ali na esquerda também. Everton Araújo, que ele tanto elogiou, falou que na Europa ele ia arrebentar, né? Difícil defender, né? O outro comentário aqui do Soares Marinho, isso é bom para aprendizado dele como novo profissional. A maturidade não se constrói nas vitórias, mas sim pelas derrotas e frustrações reconhecidas com o tempo, tá? O Fábio Gomides falou: o time todo tá mal, ano passado não foi lá essas coisas, principalmente no primeiro semestre. Vamos aguardar, vamos, não é hora de pedir cabeça de ninguém. Vamos aguardar, né? O Carrizo, Carlos Alberto, mandou aqui: por favor, youtubers, investiguem qual era a opção B e C, quando ainda não tinha renovado o contrato do Felipe. Leonardo Jardim. O Flamengo queria o Leonardo Jardim, o BAP queria o Leonardo Jardim se não renovasse com o Felipe Luiz. O nome, se não fosse o Felipe Luiz, era o Leonardo Jardim, tá? O Mauro César Pereira também colocou o seguinte: olha, nunca Felipe Luiz se viu tão pressionado por várias razões. Primeiro, porque o time teve reforços, é um elenco muito caro, o futebol tem sido muito ruim e a equipe pouco competitiva. Segundo, porque hoje ele é um técnico muito bem pago, com um contrato renovado, ganhando muito bem e, consequentemente, num cenário como esse, espera-se mais dele e ele vai ser mais cobrado. Então, Mauro César Pereira, perfeito nisso aí. O Felipe nunca se viu sob tão grande pressão. É uma realidade. Galera, é isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, direto da loja. Esposa comprando, botar negócio aqui, né? Eu arrumei uma cadeirinha para botar meu telefone para fazer o vídeo. Ela vem e bota compras aqui na cadeira, balança a imagem. Rapaz, eu vou falar para você, é difícil, viu?